Fala aí, pessoal. Política agora. Hoje é quarta-feira. A defesa Bolsonaro disse que ele não sabia do Flávio divulgaria a carta. O caso chegou ao STF. Vamos entender essa história. Já deixa seu like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo e bora pro vídeo. A gente vai acionar a nossa reportagem em Brasília porque a defesa de Jair Bolsonaro afirmou que o ex-presidente não sabia daquela carta que foi lida pelo Flávio em apoio a ele próprio, pré-candidato à presidência da República. Ele não sabia que seria divulgada, isso é o que disse a defesa. E essa manifestação foi uma resposta a uma determinação do ministro do STF. Raquel Porto Alegre já está aqui com a gente para nos dar mais detalhes. Seja muito bem-vinda, Raquel. Boa noite para você e a todos que estão conosco aqui no Edição das 18. A defesa justamente acaba usando a seguinte expressão, né, que o ex-presidente jamais soube que a carta seria publicizada. É assim que a defesa defende o ex-presidente, né, coloca ali os argumentos para explicar ao ministro Alexandre de Moraes os motivos de terem lido a carta do ex-presidente numa rede social. Foi na rede social do filho do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República. E o ministro Alexandre de Moraes recebeu o documento da defesa do ex-presidente e filhou todo. Não sabia que seria Bolsonaro no final da Copa com o Rafael de Angeli e o Pedro Moreno. E agora a gente vai acionar a nossa reportagem em Brasília porque a defesa de Jair Bolsonaro afirmou que o ex-presidente não sabia daquela carta que foi lida pelo Flávio em apoio a ele próprio, pré-candidato à presidência da República. Ele não sabia que seria divulgada, isso é o que disse a defesa. E essa manifestação foi uma resposta a uma determinação do ministro do STF. Raquel Porto Alegre já está aqui com a gente para nos dar mais detalhes. Seja muito bem-vinda, Raquel. Boa noite para você e a todos que estão conosco aqui no Edição das 18. A defesa justamente acaba usando a seguinte expressão, né, que o ex-presidente jamais soube que a carta seria publicizada. É assim que a defesa defende o ex-presidente, né, coloca ali os argumentos para explicar ao ministro Alexandre de Moraes os motivos de terem lido a carta do ex-presidente numa rede social. Foi na rede social do filho do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República. E o ministro Alexandre de Moraes recebeu o documento da defesa do ex-presidente e já entregou também o pedido à Procuradoria-Geral da República de manifestação, como é de praxe. Então, Alexandre de Moraes já encaminhou o caso à Procuradoria-Geral da República para que ela se manifeste. Quando o ministro Alexandre de Moraes, inclusive, pediu esclarecimentos à defesa do ex-presidente, ele chegou a dizer, na decisão dele, nesse pedido de esclarecimento, que em muitos momentos da carta do ex-presidente, ele sugeria que realmente ele sabia que, de fato, essa carta seria de alguma maneira publicizada, seria lida de alguma maneira. E pelas regras impostas à prisão humanitária do ex-presidente, ele não pode acessar redes sociais e nem mesmo redes sociais de terceiros. Então, quando entregou o documento ao ministro Alexandre de Moraes, a defesa do ex-presidente usou essa expressão, dizendo que ele jamais soube, e deu também outros argumentos que a gente vai colocar na tela aí agora, no documento, esse que foi entregue pela defesa. No documento, a defesa diz o seguinte, que esclarece objetivamente que o peticionário jamais soube que a carta seria publicizada, tampouco houve qualquer orientação, ajuste ou combinação prévia acerca da utilização de redes sociais para esse fim. A circunstância de a carta ter sido posteriormente divulgada em redes sociais decorreu de decisão adotada sem que houvesse prévia ciência do peticionário. A defesa segue dizendo que também é importante registrar que o peticionário jamais vislumbrou qualquer incompatibilidade entre a redação de uma carta com as restrições impostas por esse juízo, em período recente, quando submetido às mesmas limitações condicionantes, outras correspondências por ele redigidas, sem que isso houvesse ensejado qualquer questionamento quanto ao cumprimento das medidas então vigentes, mesmo quando
publicizadas. No documento que foi endereçado ao ministro Alexandre de Moraes, a defesa do ex-presidente também faz questão de dizer que o ex-presidente está observando de maneira rigorosa todas as medidas e limitações que foram impostas por conta da prisão domiciliar humanitária. Entre essas restrições está, por exemplo, o uso de aparelhos de comunicação, o veto ao acesso a redes sociais e também a proibição da divulgação de manifestações pessoais por intermédio de terceiros. O que aconteceu foi que o senador Flávio Bolsonaro foi visitar o pai na residência dele, onde ele cumpre a prisão domiciliar humanitária, e durante essa visita, nesta semana, o ex-presidente entregou a carta escrita por ele, em que ele diz que é uma carta aos brasileiros, e o senador Flávio Bolsonaro chamou uma live na rede social dele para fazer a leitura dessa carta. Como o ex-presidente não pode utilizar as redes sociais nem mesmo por meio de terceiros, o ministro Alexandre de Moraes entendeu que era preciso que houvesse esclarecimentos por parte da defesa do ex-presidente. Portanto, os esclarecimentos que tinham um prazo de 48 horas foram prestados hoje e agora, então, a gente fica no aguardo da manifestação da Procuradoria-Geral da República, que deve encaminhar essa manifestação de volta ao ministro Alexandre de Moraes para que ele tome, então, a decisão final dele. Volto contigo, Natuza. Obrigada, Raquel. Ana Flor já está aqui com a gente. Ana, minha amiga, não faz muito sentido, né? Eu sei que a defesa do ex-presidente Bolsonaro não cabe outra explicação que não essa, dizer que ele não sabia, mas não dá para acreditar, porque não faria nenhum sentido do pai dizer para o filho, escrever para o filho o que ele poderia dizer ali ao vivo e a cores, afinal de contas eles estiveram juntos. A carta era para ser mostrada naturalmente, era para ser mostrada. Cadê o áudio da minha amiga? Vamos testar o seu áudio aí, enquanto isso eu vou falando com a nossa audiência. Voltou? Voltou? Tá voltando? Voltou. Agora voltou. Eu tô com tudo certinho aqui, tá me ouvindo não bem? Voltou, tá vendo? Você se livrou de eu ficar falando aqui sozinha com você, porque agora a Ana Flor vai entrar nessa conversa. E aí, Ana? Bom fim de tarde, então, para você e a todos. Natuza, o resumo disso é o meu porta-voz, não é o meu porta-voz, né? Por que eu cito porta-voz? Porque na carta, Jair Bolsonaro diz que Flávio é o seu porta-voz, né? No qual confio. E o que a gente está vendo aqui é óbvio que é uma defesa de Jair Bolsonaro, porque a situação ficou difícil. Não há como a gente olhar para uma carta que o título é Carta aos Brasileiros sem pensar que ela ia ser divulgada. Não dá nem para pensar que ela iria circular num grupo pequeno. Ela foi feita no momento em que a tensão e dúvidas sobre medidas, quem tinha mais poder dentro do grupo familiar especificamente, se era Flávio, se era Michele Bolsonaro, a carta vem tirar essa dúvida. Jair Bolsonaro escreve à mão, né, dizendo: a carta é aos brasileiros, vamos nos unir, Flávio é o meu candidato e meu porta-voz. Então é claro que isso não era apenas algo para ficar escondido ou entre pai e filho. Isso era para ser divulgado. Mas, como a questão ficou muito difícil, porque o que o ministro Alexandre de Moraes fala é: Jair Bolsonaro não pode usar redes sociais, nem diretamente, nem por terceiros. E essa carta foi divulgada. Flávio faz uma live para divulgar essa carta e falar: eu sou realmente o escolhido do meu pai. Então, ficou muito mal explicado, mas é claro que, de certa maneira, a gente pode dizer que o pai diz que o filho joga Flávio até na fogueira, né? Diz que o filho fez sem que ele soubesse essa divulgação, como uma forma de não arriscar a condicional que ele está, né? A prisão domiciliar que ele está, porque poderia, em último caso, ter a prisão domiciliar revogada. Agora, tem um outro fato importante aqui. Flávio Bolsonaro é advogado de Jair Bolsonaro. Pelo menos ele consta no rol e pediu ajuda, inclusive da OAB, para que seja revogada a proibição de encontro por 90 dias
com o argumento de que ele é um advogado encontrando o seu cliente. Como um advogado coloca um cliente nessa situação? Então, mais uma vez, Flávio Bolsonaro, para tentar se livrar de uma situação complicada, para tentar resolver um problema que foi criado com as diferenças e problemas dentro da campanha, especialmente com Michele Bolsonaro, como ele acaba criando um novo problema, até mesmo para o seu pai. Então, essa situação ficou, claro, mal explicada, mas a defesa não tinha o que fazer. Bolsonaro teve que tomar uma escolha e fazer essa escolha significou preservar a sua domiciliar para não correr o risco, enfim, de voltar para o sistema carcerário. Quando você falou, né, a primeira conclusão possível desse ato da defesa é que o Flávio Bolsonaro não é tão porta-voz assim do pai. E aí me lembrei de uma música cantada por Chico Buarque, que era a voz do dono e o dono da voz, né? Ou seja, o dono da voz, quer dizer, a voz do dono não é dono da voz. O Flávio Bolsonaro, ele queria ter acesso, ele precisa ter acesso ao pai para poder dirigir a sua própria campanha. Isso é dito por 10 em 10 dos seus principais auxiliares, das pessoas que estão com ele na campanha. Sem Bolsonaro ditando os rumos dos acordos que vão ter que ser firmados, das crises que a campanha vai passar, porque toda campanha passa por crise. Mesmo campanhas que estão com alguma vantagem, o que não é ainda o caso do Bolsonaro, do Flávio, pode ser que não seja, a gente não sabe, ainda assim precisa de rumo, né? Senão, como diz um pesquiseiro que eu conheci, que faz pesquisa de intenção de voto, senão se dá o sul da pesquisa e não o norte, né, do caminho que a campanha precisa adotar. E aí, nesse caso, o Flávio Bolsonaro fica, de certa forma, órfão se não conseguir reverter esse impedimento da comunicação. Mas eu acho que você vai num ponto em que é muito feliz. A OAB pediu para que o Flávio, para que Alexandre de Moraes reveja esse impedimento de contato de Flávio com o pai e fala por ele, porque Flávio é advogado de Jair Bolsonaro. Mas, ora, se Flávio é advogado do pai, ele está lá para atender aos interesses do pai. A carta atende aos interesses de Flávio e, claro, que por tabela também de Jair Bolsonaro, mas não os interesses jurídicos. Os interesses jurídicos foram deixados de lado, porque Jair Bolsonaro passou a correr o risco de voltar para o sistema fechado. Então, Ana Flor, a situação para o Flávio nesse momento, o Flávio não vem de boas semanas, né? Ele vem de semanas desafiadoras. E me chamou a atenção uma live que o Flávio fez anteontem, salvo engano, em que ele mimetiza o pai de maneira impressionante. Ele fala indignado, ele fala muito palavrão, como o Jair fazia nas suas lives, ele xinga e aquilo me pareceu a antítese da imagem que o Flávio queria imprimir quando entrou para valer na disputa, que era a imagem de moderação, né, de ser o Bolsonaro vacinado. Esse é um ponto muito importante, porque realmente o Flávio, né, tentou vender essa ideia de moderação. Toda a sua campanha, isso foi revertido. Primeiro porque ele começou a perder, com o próprio escândalo Dark Horse, ele começou a perder a direita mais bolsonarista, que é parte de um grupo, especialmente, que cuida muito para o aspecto corrupção. Então, ele precisou ainda mais se parecer com o pai, e isso o afastou de quem quer moderação. A gente vai falar mais adiante de pesquisa, mas isso o afastou. Quando a gente conversa com as pessoas e com quem está acompanhando várias pesquisas, Flávio tem cada vez mais sido visto como alguém igual ao pai, que fará um governo igual ao do pai, para o bem
e para o mal. Acho que essa é uma questão que ele terá que lidar. Por sinal, ele está buscando a fórmula do pai para tentar ganhar mais votos. Agora, é muito perigoso, porque a gente sabe que há um cansaço até na direita com o que foi o governo Bolsonaro no sentido dos extremos de Jair Bolsonaro. E isso desagrada sempre centro-direita. Então, o Flávio está arriscando perder esse público cada vez mais. Acho que essa ideia do Flávio Bolsonaro moderado, é um Bolsonaro moderado, já está ficando cada vez mais para trás. Obrigada, Ana Flor. Eu gravei um episódio de um assunto sobre a fatídica carta aos brasileiros e os impactos políticos. E essas foram as informações disponíveis até o momento sobre esse caso. Se tiver alguma novidade, eu volto a atualizar vocês. Deixe a sua opinião aqui embaixo, nos comentários. Curta esse vídeo, compartilhe para os seus amigos, se inscreve no canal Política Agora. Até o próximo vídeo.